Dentre as obras criadas por Deus, a coroa da criação, aquilo de mais importante da criação de Deus, está o homem. A palavra de Deus nos diz em Gênesis capítulo 2, verso 4, esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. E dentre das criações dos céus e da terra, dos animais, a coroa se destaca no homem. Em Gênesis 1, 26, diz, também Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Podemos ver como o homem, nos dias atuais, ele consegue, através da ciência, da tecnologia, ir de um lugar para outro, através dos mares, através da terra e principalmente através do ar dos céus. A velocidade que o homem conseguiu dominar essa terra, como diz aqui o texto, e como podemos ver a rapidez das comunicações e também a rapidez de uma pessoa estar num determinado local da terra e se deslocar em questões de horas para outro local. A Bíblia fala a respeito do homem da terra usando um jogo de palavras no hebraico. A palavra homem significa Adão, daí o nome Adão. E a palavra terra, formou o homem da terra, é a palavra hebraica Adame. Demonstra a conexão próxima do homem com o solo e reflete o ensino posterior que o apóstolo Paulo faz, especialmente em Romanos, no capítulo 12, verso 5, Paulo fala do primeiro Adão, ele foi formado corpo natural para uma existência terrena. O celestial, que fala do Filho do Homem, que é o Senhor Jesus Cristo, ele compartilhou desse estado terreno para assegurar ao homem caído um corpo espiritual de glória imperecível na ressurreição dos redimidos, conforme ensino do apóstolo Paulo a respeito da ressurreição dos mortos, como teremos o nosso corpo transformado, de acordo com 1 Coríntios, capítulo 15, dos versos 42 em diante. O homem é a coroa da criação. Uma criação especial. Em Gênesis 2:7 diz, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou
a ser alma vivente. Alma vivente. Seres viventes. O homem não é formado de uma vida pré-existente, como alguns têm esse tipo de filosofia. O homem, ele é diferenciado dos animais por levar em si a imagem de Deus. E este mostra sua autoridade sobre os animais ao lhes dar os nomes de cada animal. Então, é uma criação especial. O homem foi colocado num ambiente especial. Capítulo 2 de Gênesis, verso 5 diz: não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Esse era o ambiente que Deus colocou. Colocou também num lar especial. O verso 8 diz: e plantou o Senhor Deus um jardim do Éden na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Que cuidado que Deus teve para com o homem. Ele tinha recursos especiais. O verso 9 diz: do solo fez o Senhor brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem foi criado para uma missão especial. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Esse era a missão do homem. Com recomendações especiais, Deus deu para o homem. No verso 16 diz: o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Bem e mal, um par de opostos como céu e terra. Essa expressão é uma figura de linguagem para um conhecimento potencialmente ilimitado. É uma árvore boa, mas o homem não deve tomar do seu fruto. O tomar ilícito deste fruto envolvia a declaração da autonomia humana, a tentativa de conhecer todas as coisas à parte de Deus. O homem deve viver pela fé na palavra de Deus e não por uma alegada autossuficiência de conhecimento. A lei faz sábio o simples, diz o Salmo 19. Então o homem não deveria comer deste fruto. Era a recomendação especial de Deus para o homem.
E Deus deu ainda ao homem uma ajudadora especial. Capítulo 2, verso 18, vemos a preocupação de Deus para com o homem. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos para o homem. Todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. Uma mulher derivada do homem, dando a ele, homem, prioridade dentro da instituição do casamento e ressaltando a harmonia e intimidade que devem caracterizar o relacionamento dos casados. Paulo fala desta união, fazendo uma metáfora, uma analogia com Cristo e a igreja, a nossa intimidade com o Senhor e a nossa intimidade com o nosso cônjuge. Essa é a criação que Deus fez para o homem. O homem é um ser espiritual. Ele tem uma alma imortal. O homem é uma criatura racional. Ele tem um espírito responsável. Ele é a imagem e semelhança de Deus. Perguntamos, qual o valor de um homem, de uma mulher? Um homem e uma mulher vale mais do que nações, do que regimes políticos, do que ideologias ou sistemas. O homem vale mais do que qualquer dinheiro, máquina, ciência. O homem vale mais do que o mundo, como Jesus disse, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E a mulher é a criação também especial de Deus. É igual ao homem, é uma ajudadora, auxiliadora, deve ser respeitada pelo homem. E daí, a conclusão desta criação é a formação do lar. Deus formou o lar, que é uma instituição divina, que é uma bênção de Deus para o homem. É para a perpetuação da espécie, para a educação dos filhos, na palavra do Senhor. E principalmente o lar é para glorificar a Deus. Os lares, eles formam o corpo da igreja. Os lares reunidos, quando estamos cultuando a Deus, são pequenas células, partículas,
que juntas, em conjunto, servem para a glorificação de Deus. Somente Deus poderia fazer isso. Que essa coroa da criação de Deus tenha dignidade, tenha valor. O Evangelho, ele resgata o homem desfigurado pelo pecado, o homem maltrapilho de tantas desobediências que pode realizar em sua vida pelo afastamento de Deus. O Evangelho, ele é poder de Deus para transformar as criaturas desfiguradas pelo pecado em novas criaturas diante de Deus. E como é belo poder observar um semblante transformado pelo poder de Deus. Quando chega, às vezes, na igreja, mas à medida que o Espírito Santo de Deus e a palavra vão trabalhando no interior, na alma, no espírito, essa pessoa é transformada de dentro para fora, sendo uma nova criatura. As coisas antigas passaram e agora esta pessoa vive, podemos até comparar, nesse jardim que Deus criou, que é uma figura também da igreja, onde nesse local é plantada esta nova vida. E esta vida realmente, ela se torna a coroa da criação de Deus, conforme o segundo Adão, que é o Senhor Jesus Cristo. Como está a sua vida, prezado ouvinte? Você tem uma vida desfigurada pelo pecado, diante de tantos fracassos e derrotas? Deus não te criou para viver assim. Deus quer fazer de você uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher em Cristo Jesus. Volte-se para Deus. Volte-se para um lugar aonde você possa ser tratado. E a palavra de Deus vai operar na sua vida, no seu interior, essa transformação que somente Jesus pode operar. Vamos orar. Senhor, nosso eterno Pai, suplicamos esta ação criadora na vida daqueles que estão longe de Ti, desfigurados, descaracterizados como seres humanos, que o Senhor possa operar essa criação espiritual, o homem interior, que vem através do Senhor Jesus Cristo, dando a pessoas em nossos dias uma forma adequada de como o Senhor gostaria que cada um de nós fôssemos. Um homem segundo o coração de Deus. Assim, ó Deus, é a nossa oração, é a nossa intercessão, para que haja arrependimento, haja a conversão de vidas, haja um fortalecimento na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.